Eu saudo a todos com a santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, meus irmãos, para nos trazer a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos ler no profeta Joel. Mas antes de fazer a leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, meu Deus amado, por esta oportunidade de transmitir a tua palavra, meu Deus, para todos esses que estão te ouvindo, que estão escutando essa palavra do outro lado, meu Deus amado. Que o Senhor venha abençoar cada um deles, venha falar com cada um deles, através da tua palavra maravilhosa e gloriosa, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor e Salvador amado. Obrigada, Jesus. Irmãos, vamos ler aqui no profeta Joel, no primeiro capítulo de Joel, que diz assim, meus irmãos: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isso, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos deste a outra geração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, né? Que o Senhor tem nos dado, para que venhamos compartilhar com os irmãos, com todos que estão, né, nos ouvindo, os ouvintes da palavra de Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, em primeira mão, ela fala assim, ó. Olhe bem, em primeira mão, em primeiro lugar, a palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel. Então, é a palavra do Senhor, que foi dirigida ao profeta Joel. Nos tempos de Judá e de Jerusalém. Nesse tempo, nessa época, Deus levantou este homem, este profeta, o profeta Joel, para profetizar sobre a nação de Judá e de Jerusalém. Louvado e engrandecido é o Senhor, porque Deus levanta homens e mulheres, aleluia, para falar, para profetizar as nações. Aleluia. E levantou um homem lá do campo, o Joel. Não levantou nenhum da casa do Senhor, porque tinha vários lá, né, na casa do Senhor. Os sacerdotes, os anciões, o sumo sacerdote. Não, levantou um homem chamado Joel. Levantou o profeta Joel. Porque naquela época, o povo de Judá, na verdade, eles iam ao templo adorar a Deus. Mas, na verdade, eles não iam adorar. Eles iam levar os seus sacrifícios, fazer os sacrifícios, levar os animais para fazer os sacrifícios. Porque antes de Jesus fazer aquele sacrifício na cruz, era sacrifício de animais. Então, eles, quando pecavam, levavam seus animais e entregava lá os sacerdotes e fazia o sacrifício. E também eles levavam as ofertas de manjares, que era o trigo, a cevada, as verduras, eles levavam até o templo para ser de manutenção para eles, para os homens de Deus que ficavam no templo, que esses homens ficavam no templo diariamente. Eles ficavam no templo. Eles não tinham outro serviço a não ser ficar no templo, os sacerdotes. E Deus usou esse homem. Por quê? Porque o povo de Judá precisava ouvir a voz de Deus. Precisava ouvir Deus. Porque eles achavam, os homens, as mulheres que iam ao templo, eles achavam que estava bom. Que eles já estavam indo no templo, eles davam as suas ofertas, eles davam os seus dízimos, eles entregavam lá para os sacerdotes, né? O mantimento dos sacerdotes, eles davam o trigo, a cevada, as verduras, né? Para que os sacerdotes servissem de manutenção para os sacerdotes, para suas famílias, porque eles não trabalhavam, eles eram sustentados pelo povo, não é? Desses alimentos. E muitos deles achavam, né,
que já estava muito bom, né? Chegava no templo, dava seus dízimos, suas ofertas, fazia lá os seus cultos e voltava para suas casas e estava tudo bem. Estava tudo sossegado. E eles achavam também que Deus estava se agradando do que eles estavam fazendo, entregando seus dízimos, fazendo as suas ofertas. E Deus, irmãos, ele não se agrada. E não é do que eu tenho, do que eu dou a ele. Ele não quer saber de coisas materiais que eu entregue a ele. Ele não quer saber disso. Ele quer saber como é que está a minha vida, meu coração diante dele. Como é que está a minha vida com o Senhor. É isso que o Senhor quer saber. Eles realmente faziam as suas ofertas, levavam. Mas não estavam mudando de vida, a vida era a mesma, pecavam e pecavam mais. Saía do templo e já saía pecando. Oferecia os animalzinhos em sacrifício e já saía do templo pecando de novo, para depois já pegar outro animal e ir lá e de novo. Fazendo sempre as mesmas coisas. Aí Deus levantou esse homem, esse profeta, e profetizou, né? Profetizou muitas coisas. Esse livro do profeta Joel é riquíssimo. São 3 capítulos somente desse livro, mas é muito rico. Ele fala de coisas que vão acontecer ainda nos dias de hoje. Nos dias de hoje ainda vai acontecer. Ele fala do grande e terrível dia do Senhor. Ele fala nesse livro. Então, veja bem, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Só fala isso de Joel, que ele era filho de Petuel, só. Não diz de onde ele era, como é que ele era, sua profissão, nada disso. Só fala que ele era filho de Petuel. Ele fala, ouve isso, vós, anciões, e escutai. Olha, Joel se levantou para falar. E falou assim, ó. Ele fez uma pergunta. Ouve isso, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Olha. Ou também nos dias de vossos pais? Aconteceu o que está acontecendo, essa praga, nos vossos dias? Ou tampouco nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração. Fala isso para teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para outra geração. Ele diz, e Joel proclamando, falando. Veja bem. Falai às gerações. Porque isso que está acontecendo, Joel falando, não é um acaso, não é uma coisa de um acaso. Não é porque essa nuvem de gafanhoto veio e acabou com a nossa lavoura, com a nossa plantação. Não é um acaso, vocês não estão vendo que é a mão de Deus. Vocês não estão vendo que é o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Vocês não estão vendo. E ele fala mais, ele dá uma narração sobre o que aconteceu. Ele fala aqui, ó, despertais, ó ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Primeiro ele chama os anciões, depois ele fala para falar para os filhos, os filhos e os filhos, dos filhos, até a 3ª geração. Aí depois ele agora chama os ébrios, o que bebe em vinho, ele chama a atenção. Ele manda despertar, ébrios, chorai, aleluia. Gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Não tem mais vinho para vocês beber. Vocês são obrigados agora a ficar sóbrio. Vocês são obrigados agora a ficar só porque acabou, cessou. Não tem mais vinho. A vinheira acabou.
A vide acabou, não tem mais. Veja bem, irmãos. Ele fala muito maravilhosamente, porque uma nação subiu sobre a minha terra, uma terra poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Os gafanhotos eram como leões, devoradores. E fez da minha vide uma assolação da videira. Não tem mais videira. E tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Acabou a videira, acabou. Ele tirou as cascas, assolou. Acabou. Os gafanhotos vinham e devorou, deixou elas brancas, se embranqueceram, não tinha mais casca, não tinha mais folha, não tinha mais caule, não tinha mais ramos, não tinha mais. E ele fala assim, ó, lamentem. Joel, mandei de lamentar. Lamentem, sabe, lamente como uma virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo de uma virgem, de uma moça que está se preparando para o seu casamento, que já preparou tudo, só está faltando o dia do casamento e o noivo vai e morre. E o noivo morre e ela fica lamentando, chorando pela morte do seu noivo. Aí Joel diz, lamentem, chorem. Aí ele fala, foi cortada a oferta de manjar e de libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, porque não tem mais oferta. Os manjares, aquelas ofertas que o povo levava, acabou, não tem mais. Está cortada as ofertas. Ele manda, lamenta, foi cortado. Os sacerdotes vão viver de quê agora? Se o povo não tem mais de onde colher, de onde tirar. Não tem mais plantação. Não produz mais nada a terra. Os gafanhotos vieram como enxames. Como uma nuvem tremenda. Uma nuvem. E assolou o campo. E o campo está assolado. E a terra triste. Até a terra ficou triste. Porque o trigo está destruído. E acabou o mosto. E se secou o óleo, acabou. O mosto é o que faz o vinho, as uvas, né? Aquele caldo lá. Que faz o vinho, o caldo da uva. E os lavadores da terra estão tristes. Estão envergonhados. Porque não tem mais nada. Os vinhateiros, eles gemem sobre o trigo, sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Pereceu tudo. Pereceu, acabou, secou. Louvado seja Deus. E o profeta Joel está dizendo, despertem vocês. Vocês parecem que estão dormindo ainda. Parece que vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Parece que vocês estão dormentes. Esses ébrios, esses que estão bêbados, eles não estão vendo o que está acontecendo, não estão vendo que não é mais tempo de tomar vinho, de se embriagar, não é mais tempo para isso, não é tempo mais de beber, fique sóbrio, Deus está falando, louvado seja Deus, Deus maravilhoso. A vide secou, a figueira murchou, olha bem aqui. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, e as palmeiras, e a macieira, todas as aves do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Acabou, não tem mais alimento. Não tem mais alimento, não tem mais nada. Acabou. E o profeta está dizendo a eles, porque eles parecem que estavam lá no templo, os sacerdotes, e não estavam nem aí, sabe? E estavam vendo tudo acontecendo, mas não tinha uma reação. Não tinha uma reação, não falavam nada.
não pegava o povo, não pedia um clamor ao povo, não. Precisou Deus levantar um homem, um profeta, para poder acordar eles, acordar o povo. Aí sabe o que é que Joel disse? Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Ele fala para casa de Deus, para os homens de Deus. Ele fala, cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai e passai vestido de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Ele fala, passem a noite vestido de pano de saco, pano grosseiro, como se diz, para Deus, em humilhação a Deus, né? Porque quando eles se vestiam de pano de saco, eles estavam se humilhando. E ele fala, cingi-vos, lamentai-vos, e passai a vestido de sacos durante a noite, ele falou a noite, ó, durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjar e a libação cortada foram da casa do Senhor. Não tem mais ofertas. O povo não tem nem para eles mais. O povo não tem nem para eles mesmos se alimentarem. O povo não tinha mais nada. Como que ia fazer mais oferta nas igrejas, lá no templo? Como que ia dar para os sacerdotes? Aí ele faz assim, ele continua falando, Joel, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição na congregação, os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai-vos ao Senhor. Olha aí o Joel falando. Santifiquem, façam um jejum, apregoai os anciões e todos os moradores de toda a terra. Veja bem, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele dá um grande conselho aos anciões, aos sacerdotes. Se vistam de pano grosseiro. Passe a noite clamando. Quem sabe? Não fique assim, esperando acontecer, não. Parta para cima. Não fique esperando o que é que vai acontecer, não. Porque tá feio o negócio. Não tem mais ofertas. As ofertas foram cortadas. Não tem mais. E ele pede, chama o povo, proclama um dia de jejum, proclama um dia de proibição. O dia de proibição é o dia que ninguém faz nada. Deixa todos os seus afazeres, todo o seu trabalho, acabou. Vai fazer só o jejum e a oração a Deus. Fica só para Deus. É o dia de proibição. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos seus olhos? Olha aí Joel falando para os sacerdotes. A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. Olha bem, porventura o mantimento não está cortado de diante de vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A alegria também não tem mais na casa do nosso Deus. Regozijo também não tem mais. Não tem mais. Porque foi tudo cortado. Tudo cortado. Porque Deus, irmão, não quer saber de sacrifício. Deus quer saber de adoração. Deus não quer saber o que é que eu leve de oferta, não. Ele quer saber de adoração a Ele. E o povo estava ligado só no que estava dando lá. Não, tá bom, já dei meus dízimos, minhas ofertas, tá bom demais. Mas Deus, ele mostrou que não era isso que ele queria. Não era isso que ele queria com os povos.
Veja bem, a semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Eles, quando os gafanhotos passaram, que levaram tudo, acabaram com tudo, eles tentaram plantar as sementes de novo. Eles tentaram a semente apodreceu. Ele tentou plantar e a semente apodreceram. Os torrões apodreceram. Agora os celeiros ficaram assolados. Os armazéns derribados. Não tinha nada para guardar nos armazéns. Estavam derribados. Porque se secou o trigo. Porque através do trigo eles faziam tudo com o trigo. Através do trigo eles faziam pão, muito bolo, muitas e muitas coisas através do trigo. Como geme o gado. Olha o que o profeta falou. Como geme o gado. As manadas de vaca, elas estão confusas. Até os gados ficaram confusos. Porque não tem pasto para eles. Não tinha mais pasto para eles comerem, para eles se alimentarem. Também os rebanhos das ovelhas são destruídos. Olha, os animais. Não tinha mais animais para fazer sacrifício. Não tinha mais. Foi tudo exterminado. Veja bem, as vacas estão confusas. Por quê? Porque ela ia de um lado para o outro e não tinha o que comer. Não tinha o que fazer. E você vê, meus irmãos, continuando lendo o livro, que depois dessa grande peste de gafanhoto, depois que esses gafanhotos, a Bíblia diz que subiram pelos muros gafanhotos, andavam como se fossem exércitos, um atrás do outro, enfileirado assim, ó, um atrás do outro, pulando nos muros, entrando nas casas, pelas janelas da casa, pareciam uns ladrões, pareciam uns devoradores, andando. E era em fileira, viu? Eles iam em fileira. Não atropelavam os seus irmãos, não. Tudo em fileira, parecendo um exército. E depois dessa grande peste de gafanhotos que passou, que assolou Judá, teve uma seca. Olha bem. Teve uma seca. Secou os rios, secou tudo. Secou tudo, ficou tudo seco. Os gados não tinham, os animais não tinham nem água para beber mais. Não tinha pasto, nem tinha mais água para beber. E Joel, por isso que Joel, ele disse assim, ó, aconteceu isso em vossos dias? Ele pergunta para os anciãos. Aconteceu isso alguma vez nos dias de vocês? No dia dos pais de vocês? Vocês já viram isso acontecer? Com certeza eles falaram que não. Que nunca tinha acontecido isso. E essa palavra vindo para nós hoje, tem alguma coisa a ver? A palavra de Deus sempre fala, conosco. O que está acontecendo aí no mundo em geral, no planeta Terra, é uma obra do acaso? Está acontecendo uma coisa que não é a mão de Deus? Não é Deus querendo falar com a terra? Não é Deus querendo falar com o seu povo na terra? O que está acontecendo aí não é o próprio Deus chamando a nossa atenção também? Porque entre tudo isso que aconteceu em Joel sempre falou, ele falou nos 3 capítulos, vem ainda o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia aqui para eles era horrível, com certeza. Depois de tudo isso ainda vem a seca. Mas ele falou, sabe o que, Joel? Mas ainda adivinha um grande e terrível dia do Senhor. Que ele se referia à grande tribulação. A assolação geral. Não era só em Judá, não. Não vai ser só em Judá, em Jerusalém, não. Aí vai ser em todo
o planeta Terra, todo o universo. Todos vão passar. Quem não tiver com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz aqui, ó. Por isso que ele chama o povo. Ele chama o povo, ele diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Olha aí. Ele chama o povo a quê? Convertei-vos a mim. Deus está chamando ao povo para se converter. É sinal que eles não estavam em Deus. Porque convertimento é para a pessoa que não está com Deus. Se converter, sair do caminho e voltar, dar a volta. Fazer a volta, sair, voltar. E ele fala, ainda assim o Senhor diz, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com choro, olha bem, com jejum e com choro, e com pranto, é converter de verdade, converter a Deus de verdade, rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos, porque eles rasgavam os vestidos, né, quando estavam tristes, quando estavam em alguma situação igual essa mesmo, com certeza rasgaram suas vestes. Mas Deus não quer que rasgue veste, não. Deus quer que a pessoa se converta de verdade. De verdade. Porque rasgar as vestes é uma coisa por fora. Ele quer que rasgue por dentro. O coração, a alma. Se converter ao Senhor de verdade. Aí olha o que é que o Senhor diz. Se a pessoa se converte a Ele e rasga o seu coração. Ele diz assim, ó. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ah, Deus se arrepende do mal? Deus se arrepende, sim. Se você, aleluia, se converter dos seus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, Deus se arrepende sim do que ele pretendia fazer. Aí ele já não faz mais porque você se converteu a ele. É o que o Joel falou ao povo. Convertei-vos, rasgai-vos os vossos corações. Louvar a Deus no templo de verdade. De verdade. Louvar a Deus de sinceridade. Não ir só no templo para dizer que foi. Ir no templo para conversar com o meu irmão, para ver o meu irmão. Voltar ao templo só para dizer assim, olha, que saudade dos meus irmãos. Vamos voltar de novo a conversar dentro do templo, ao invés de orar, conversar. Ao invés de orar, falar mal dos outros, olhar os outros. Mas Deus não quer assim. Deus quer que verdadeiramente nós volte para os templos, para orar, para buscar a sua face, para rasgar o nosso coração, para rasgar a nossa alma diante dele. E ele é maravilhoso para nos ajudar a nos perdoar. Perdoar todas as nossas falhas. Perdoar todos os nossos pecados. Porque o grande e terrível dia do Senhor virá. O grande e terrível dia do Senhor. Joel sempre falou. Ele falou 5 vezes. 5. Dentro desses capítulos aqui. Dentro desses 3 capítulos. Ele fala 5 vezes do grande e terrível dia do Senhor. Ele quis dizer assim, tá vendo isso que está acontecendo? Ainda não é nada diante do terrível dia do Senhor. Que virá ainda. Olha quantos 1000 anos atrás o Joel profetizou. O profeta profetizou para nós. Já para nós, porque isso aqui já é para nós. Então, meus irmãos, diante dessa epidemia,
diante disso tudo que está acontecendo no nosso país, no universo, no mundo inteiro. Será que é um acaso? Quando foi que nós vimos isso nos nossos dias? Quando foi que nós vimos isso em gerações passadas? Joel fala. Quando foi? Nós nunca vimos isso. Então o Senhor está nos acordando, está nos alertando. Isso é um saculejo em nossas vidas. Isso é Deus nos alertando, nos chamando para o arrependimento. Para chegar aos pés de Jesus, verdadeiramente, como Ele quer. Amém, meus irmãos? Tenha muita coisa para falar, mas não dá. Mas que os irmãos fiquem com essa palavra desse profeta chamado Joel, que alertou aquela nação. E hoje Deus está usando muitas vidas para nos alertar do que nós estamos vivendo sobre a terra. Será que não é a mão de Deus? Será que não é Deus? Será que não é Deus despertando o povo dele? Porque quantos e quantos não oravam? Não oravam de maneira nenhuma. Chegava lá na igreja, ia lá louvar sem ter uma oração, sem fazer uma oração a Deus. E querendo que Deus receba o louvor, a adoração. Não, já orei. Não, já louvei ao Senhor, já ofertei. Tá bom demais. Deus está vendo tudo isso. Deus via tudo isso. Deus via tudo isso. O que nós estávamos fazendo na casa dele. E ele não se agradou. E ele não se agrada. E ele não quer esse tipo de sacrifício. Ele não quer. Ele quer um coração rasgado. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Continue nos abençoando e nos dando vitória. E nos dando força para suportar as coisas que estão vindo. Porque foi tudo alertado do que está acontecendo. Ninguém, todos que têm a Bíblia, sabem muito bem que o Senhor alertou a nós sobre isso que está acontecendo. E sobre coisas que ainda vão acontecer, que ainda vão vir sobre essa terra. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a nós todos.